vamos agora corrigir os nossos exercícios sobre vetores, tá? Então, nós vamos começar pela questão 1, tá? A primeira questão, vocês têm o enunciado dela, fala da vista aérea, né? Uma vista feita de cima por um helicóptero, mostrando duas pessoas puxando aí uma mula teimosa, tá? Uma pessoa puxa uma direção, outra pessoa puxa numa outra direção com intensidade diferente. E a representação dessas forças é dada lá na figura que vocês têm, tá? No exercício de vocês nós temos lá uma figurazinha como essa daqui, que mostra exatamente, né, a mula e aqui as forças sendo aplicadas, tá? Fazendo uma representação dessas forças, nós temos aqui uma força 1. Essa força 1 forma um ângulo com o eixo X, esse ângulo é de 60 graus. A força 2 forma também um ângulo θ2, que é de 75 graus. A força 1 vale 120 newtons e a força 2 vale 80 newtons. Todas essas informações é o que tem lá. Aí a letra A pede o seguinte: qual é a única força que é equivalente às duas forças mostradas? Ou seja, qual seria a intensidade e a direção de uma única força que eu poderia colocar para substituir essas duas? É só você calcular o que é a força resultante dessas duas forças. Há várias maneiras de você fazer. Você pode decompor cada um desses vetores, depois fazer, colocar todo mundo para x e para y, depois aplicar o teorema de Pitágoras, né? Ou eu posso, nesse caso aqui, como são duas forças e eu tenho os ângulos, é possível encontrar o ângulo que separa as duas forças. E se eu souber o ângulo que separa as duas forças, eu posso usar a lei dos cossenos, como já coloquei aqui, né? Que é a força 1 ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado, mais duas vezes a força 1 vezes a força 2, vezes o cosseno desse ângulo, né? Tudo isso é igual a resultante ao quadrado. E como é que eu vou saber qual é esse ângulo? Ora, o plano cartesiano, pessoal, né, é formado por 4 quadrantes, que dá 360 graus. Cada quadrante desse tem 90 graus. Cada quadrante desse, tá, tem 90 graus. Ou seja, entre o eixo Y e o eixo X eu vou ter 90 graus. Como essa força com o eixo X tem um ângulo θ de 60 graus, ou seja, isso aqui é 60 graus. Então significa que eu tenho um outro ângulozinho aqui para complementar os 90. Nesse caso eu vou precisar de quanto? Eu vou precisar de 30 graus. Né? Se eu tenho 60 aqui, esse pedaço aqui vale 30. Né? 30 mais 60 dá os 90. Da mesma forma, esse θ2 é 75 graus. Falta quanto para poder dar 90 aqui? Falta 15 graus. Tá? Então tem um pedaço aqui de 15 graus. E aí é só você juntar. Eu tenho aqui um pedacinho de 30 e um pedacinho de 15. Então juntos, o ângulo total que está separando essas duas forças é 45 graus. Né? 30 desse lado com 15 desse lado de cá. Então nós temos, eu posso chamar aqui de alfa, é um ângulo alfa de 45 graus, tá? Então esse é o ângulo de separação, tá? E aí na lei dos cossenos vai ser o cosseno desse ângulo aí. Qualquer nome que a gente quiser dar para ele, pode ser. Então eu sei a intensidade das forças e sei o ângulo de separação. É só colocar na equação e fazer as contas com calma que dá para resolver. Ou seja, quem vai ser a minha força resultante ao quadrado? É a força 1 ao quadrado. A força 1 é 120 ao quadrado. A minha força 2 é 80 ao quadrado. Mais duas vezes a força 1, que é 120, vezes a força 2, que é 80, vezes o cosseno de 45 graus. Pronto, só colocar todos os valores e substituir, tá? Tem uma força 1, força 2 e cosseno. Só é repetição. Tá? Esse quadrado ele pode passar para o outro lado como raiz. Então, a força resultante vai ser a raiz quadrada de todo mundo aqui. Tá? 120 ao quadrado, você faz lá na calculadora, se você preferir, ou faz mesmo de caneta, dá 14.400. Aí você vai lá, 80 ao quadrado dá 6.400. Tá? E aqui você vai multiplicar 2 vezes 120 vezes 80 vezes o cosseno
de 45. O cosseno de 45 é 0,5. Se você quiser, vai lá no computador, na calculadora científica, calcula cosseno de 45 graus, dá 0,5. Aí você multiplica 2 vezes 120, vezes 80, vezes 0,5, vai dar 13.474,5, uma coisa assim. E aí você anota o resultado disso, dá 13.574,5. Bota aí 0,5, não tem problema não, pode arredondar, pode aproximar, que vai dar certo a nossa continha. Aí você agora faz o que? Soma todo mundo. Isso, mais isso aqui. E aí você vai ter a raiz quadrada da soma de tudo isso. Tá? Somando tudo isso aqui vai dar 35.500. Deixa eu conferir aqui na minha... Você faz essa soma aqui todinha, tá? De tudo isso daqui. E aí você vai extrair a raiz quadrada disso, tá? Tudo bem? Então vamos novamente, né? Então você pega, ó, calcula tudo isso aqui, soma todo mundo, ó, dá 34.374,4. Aí você extrai a raiz quadrada disso. A raiz quadrada disso dá aproximadamente 185,40 newton, tá? O N maiúsculo. Pronto. Então, pela lei dos cossenos, nós descobrimos qual é a nossa força resultante, tá? Pelo desenho, você pode fazer um desenho aqui, pela regra do paralelogramo, né? Ó, faço aqui uma linha pontilhada aqui, uma linha pontilhada aqui. Então, a minha força resultante é uma força desse tipo aqui, ó. Então, essa aqui é a minha força resultante, tá? É uma força que pode substituir aquelas duas. E a intensidade dela é de 185,4, tá? Se eu quiser descobrir esse ângulo aqui, eu preciso decompor e fazer diversas operações, mas não foi pedido aí. O que pede na letra B é o seguinte, ele quer saber qual seria a força que uma terceira pessoa teria que exercer para essa força resultante aqui dar zero. Ora, se eu tenho essa força resultante aqui que vale 185,4, para anular, eu preciso de uma força com a mesma intensidade no sentido oposto. Então, para a letra B, você vai simplesmente dizer isso, né? Ó, que a força precisa, a força, né? Força 3 no caso, né? A força da terceira pessoa tem que ser uma força de 185,40 newton, tá? No sentido oposto da resultante. No sentido oposto da força R, da força resultante, tá? Então eu tenho essa força R aqui, então eu teria que ter uma, ó, nesse sentido aqui, tá? Minha força 3 tem que ser, ó, paralela, só que no sentido contrário, ou seja, tem 185 para lá, se uma pessoa puxar com 185,40 para o outro lado, anulou, equilibrou, a resultante vai dar zero, tá? Então esse é o processo que a gente usa para resolver a questão número 1. Então, muito bem. Questão número 2, tá? A questão número 2 ele diz o seguinte, ó. Encontre as componentes horizontais e verticais do deslocamento de 100 metros de um super-herói que voa do topo de um edifício alto seguindo o caminho mostrado na figura abaixo, tá? Então, você tem uma figurazinha, ó, que mostra para vocês a questão do deslocamento. Ele está no topo do prédio e aí ele voa nessa direção, nesse sentido. E aí nós tivemos um deslocamento de 100 metros desse super-herói, tá? Esse aqui vale 100 metros. Então, esse deslocamento está formando um ângulo de 30 graus com o eixo X. E aí ele quer o que? As componentes. Nós vamos usar o que? Decomposição. Tem aqui um deslocamento na direção vertical e tem uma parte do deslocamento na direção horizontal. Então, como esse vetor é em diagonal, eu vou separar. E aí eu vou chamar de dx, o deslocamento na direção de x, e de dy, o deslocamento vertical na direção y. E aí nós vimos que o deslocamento na direção de x é quem? É o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre eles e a componente x. O deslocamento na direção y é o deslocamento, esse de 100 metros, vezes o seno desse ângulo.
E aí é só a gente colocar os valores aqui e fazer a conta. Então, quem vai ser meu deslocamento dx? É o deslocamento, nesse caso é 100 metros, vezes o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, você vai lá e calcula na calculadora científica, vai dar 0,866, dá vários números, você pode ficar nessa primeira parte aí, tá? 0,866, tá bom, usa só essa primeira parte aí. Então, se você multiplicar isso, né, esse meu deslocamento dx vai dar o quê? Vai dar vai dar 86,6, né? 86,6 metros, tá? Nós estamos falando aqui de deslocamento. Então, ele está se deslocando para cá 100 metros, mas nesse sentido, esse pedaço aqui só dá 86,6 metros. E esse pedaço aqui, na direção para baixo, vai dar quantos metros? O mesmo processo, tá? O nosso deslocamento na direção y é quem? É 100 vezes o seno de 30 graus. Seno de 30 graus. Aí você vai lá na calculadora, vê qual é o seno de 30 graus, que é 0,5, tá? Então dá 0,5. 100 vezes 0,5 dá, nesse caso aí, 50 metros. Né? 50 metros. Então esse pedacinho aqui dá 50 metros. Então essa questão só pediu isso, que você que eu fizesse a decomposição, que é justamente o que a gente tinha visto na nossa última aula, decomposição de vetores. Tá? Toda vez que você pega um vetor diagonal, você pode separar ele em dois, pegando a parte na direção vertical y e na direção horizontal x. Tá? E aí você usa essa regrazinha aqui. Tá? Ele vezes o cosseno do ângulo me dá a componente horizontal quando o ângulo está na horizontal. Ele, né, o vetor, vezes o seno desse ângulo me dá a componente na direção y. Tá? E aí está respondida a questão 2. Muito bem, então nós vamos agora para a questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte, ó. Objetivando a decolagem, o avião realiza a corrida na pista ao som do voo com velocidade V. Essa velocidade é de 360 km por hora. Tá? Então nós temos essa informação aqui. Velocidade 360 km por hora. Tá? Que pode ser convertido, né, para metros por segundo. É só você dividir pelo fator 3,6. Dá 100 metros por segundo. Tá? São coisas à parte que você pode estar fazendo. Tá? Aí ele diz que é mantida constante durante a trajetória retilínea e ascendente, como é mostrado na figura que vocês têm aí, né, na PDF que foi passado para vocês. E ele diz que nesse momento o Sol está pino e a sombra do avião é projetada sobre o plano sobre o solo, que é plano e horizontal, como é mostrado aí na figura. E aí lá na página 2 do PDF tem lá os questionamentos. Ele quer saber o seguinte, letra A. Então vamos discutir por enquanto a letra A. A letra A ele quer saber qual é a intensidade da velocidade com que o avião percorre o solo. Ou seja, qual é a velocidade, né? Se você adotar aqui que a vertical é y e o solo é horizontal, é o x. Ou seja, qual é a componente da velocidade na direção de... Eu vou botar aqui a velocidade 360 km por hora em metros por segundo logo, tá? Então é 100 metros por segundo. E aí nós vamos calcular essa componente em relação ao solo. Nós vimos que a componente, né, ou seja, velocidade na direção x vai ser quem? A velocidade vezes o cosseno do ângulo θ. Só que nessa questão especificamente não foi dado esse ângulo θ. Mas eles colocaram bem aqui no cantinho aqui da imagem que vocês têm, um ângulozinho reto, 90 graus. Ele disse que esse pedaço vale 30 metros, esse pedaço vale 40. E aí nós vimos, na nossa aula anterior, que o arco, né, o ângulo, aliás, né, ele é o que? Ele é um arco cujo a tangente, né, é quem? É a componente, né, vou botar aqui VY dividido pelo VX. Ou seja, esse pedaço na direção Y dividido pelo pedacinho na direção X, né? E aí se eu calcular qual é o arco, né,
quanto vale esse arco, eu vou achar o ângulo, né, entre eles. Então lá na calculadora científica você vai usar a opção invertido e aí você clica na tangente, ou seja, ele vai calcular, né, um arco cuja tangente vai ter esse valor, tá? Do y dividido pelo x. Portanto, eu vou ter o quê? Né? Eu quero saber qual é o ângulo cujo arco tangente vale o quê? Nesse caso aqui é 30 sobre 40, né? Ó, tangente menos 1 de 30 sobre 40. Se você fizer isso, se você fizer essa continha, vocês vão encontrar um ângulo próximo a 37. Pode arredondar, dá 37 graus. Tá? Então, para mim achar o ângulo, tá? Esse ângulozinho aqui, ó, θ, eu vou pegar esse pedaço na direção y dividido por esse pedaço na direção x. E aí eu calculo o arco tangente desse valor. Tá? Então, o arco tangente dessa divisão me dá quantos graus eu tenho no ângulo de inclinação. Então, dá 37 graus. Sabendo isso, e eu sei a velocidade, eu calculo, né, a minha velocidade, né, na direção x. Ou seja, são 100 metros por segundo vezes o cosseno de 37 graus. Vezes o cosseno de 37 graus. Portanto, minha velocidade na direção x é só você calcular o cosseno de 37 graus. Isso vai dar algo em torno de 0,8, né? Vai dar 0,8. Então vai ficar 100 vezes 0,8, tá? E aí a velocidade na direção x vai dar 80 metros por segundo. Tá? Então, nossa velocidade vai dar 80 metros por segundo. Isso aqui é a resposta da letra A. Ele quer saber qual é a velocidade na direção do solo, com que ele percorre o solo. Essa sombra percorre o solo. Então, essa velocidade, que é 100 metros por segundo, ou 360 km por hora, né? Dividir por 3,6 dá 100 metros por segundo. Então, isso vezes o cosseno do ângulo. Como é que eu descobri o cosseno do ângulo? É o arco cuja tangente tem esse valor. Então é 30 para 40, inverte lá na calculadora e calcula a tangente desse valor, e aí esse arco te dá, esse pedaço de arco te dá quantos graus, né, tem a inclinação. A letra B quer saber qual é o tempo, né, intervalo de tempo que o avião gasta para atingir a altura de 480 metros. Para mim saber a altura de 480 metros, eu preciso saber quem é a minha velocidade na vertical. Tá? Para mim poder calcular esse tempo. E essa velocidade é o mesmo processo, só que aqui é vezes o seno de 30 graus. Ou seja, a velocidade de 100 metros por segundo vezes o seno de 30. E aí, se você calcular o seno de 30, você vai achar essa velocidade, que nesse caso aqui dá 0,60, tá? Dá 0,60, então essa velocidade vai dar 60 metros por segundo. Mesmo processo. Na direção x, a velocidade vezes o cosseno. Na direção y, velocidade vezes o seno. Tá? O cosseno de 37 graus é 0,8. O seno de 37 graus, 0,6. Então, essa é a velocidade. Nós temos o seguinte, pessoal, ó. Deslocamento é velocidade vezes o tempo, né? A equaçãozinha básica lá do começo. Como eu quero saber quem é o tempo, eu isolo o meu t. Então, o tempo é quem? É o deslocamento dividido pela velocidade. O deslocamento que ele coloca aí na questão é um deslocamento de 480 metros. Ele quer saber quando é que ele chega à altitude de 480 metros. Em quanto tempo? Ora, com essa velocidade. Corta aqui 0 com 0, dá 48 dividido para 6 dá o quê? 8. 8 que? Segundos. Significa que ele gasta 8 segundos para ele atingir a altitude de 480 metros. Ok? E aí ele quer saber na letra C. A letra C ele quer saber qual é a distância percorrida pelo avião desde o instante em que ele alça o voo até o momento que ele atinge
esses 480 metros. Ou seja, para ele atingir 480 metros, ele levou 8 segundos. Então, se eu souber qual é a velocidade na direção x, e eu sei, é 80 metros, que eu achei na letra A, e multiplicar pelo tempo de 8 segundos, eu vou descobrir o deslocamento. Ou seja, deslocamento é velocidade vezes o tempo. Então, é só substituir. O deslocamento, nesse caso, na direção x, né, é 80, que é a velocidade x, vezes o tempo de 8 segundos. E aí, multiplicando isso, 8 vezes 8, 64. Mais os zeros aqui, 640 metros, tá? Então, nós respondemos aí 3 das questões, tá? Em um próximo vídeo, a gente vai fazer as outras 2 questões.